Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada de 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link está na descrição. Aqui. Primeira coisa seria uma tabelinha que o livro... De novo, estamos usando o Bonita de epidemiologia. Então, a tabelinha que ele traz, que ela traz, né? Resumindo os tipos de estudo, né? Achei interessante a gente colocar isso, porque ele mostra os tipos de estudo. Eu acho que é muita decoreba isso, é muita regrinha, muita coisa que, no fim das contas, são formas diferentes de você procurar responder a pergunta que você tem, né? Então a gente vai discutir algumas formas, mas longe da gente querer que vocês decorem o que é cada tipo de estudo e tudo mais. Então tá aqui a tabela, caso vocês queiram dar uma pausada no vídeo, dar uma olhada. Com estudos observacionais experimentais, né? E aqui já fica um pouco melhor, né? De estudos descritivos e analíticos e os tipos de analíticos, experimentais e observacionais, né? Então, você pode simplesmente olhar um aspecto da população e descrever esse aspecto, você pode elaborar e analisar esses aspectos, né? Ou testando, fazendo experimentos, ou apenas observando. E aí vamos dar um foco em cada um. Eu fico nessa primeira divisão aí, os experimentais. Né? Uma coisa importante também, eu acho que o aluno, quando vê essa questão dos estudos agora, ele vai ter uma ideia geral, ele vai ter informações a respeito dos estudos, dos tipos, mas muito ele vai conseguir ver isso quando ele entrar numa iniciação científica ou quando for fazer o TCC dele, né? Porque ele vai pôr em prática, né, essa construção que ele está tendo agora do conhecimento a respeito dos tipos de estudo, né? Possivelmente ele vai ter que escolher algum ou dois, né, para o aluno ter isso em mente também. Se usa isso tanto na academia, né, a motivo de pesquisa e construção do conhecimento mesmo, iniciação científica, mestrado, doutorado, como também a gestão estadual, municipal, pode encomendar esse tipo de estudo no sentido de ter informações para planejar as políticas, né? E, na verdade, o programa apresentou essa opção. Então, a gente trabalha muito mais com estudos acadêmicos, mas eles também servem como estratégia de gestão, né? E você ter a informação que você precisa para tomar a sua atitude, né? Mas principalmente em saúde pública, né? E a gente aqui, a gente é bem experimental, né? Toda a carreira nossa ela é construída em cima de estudos experimentais, ou com humanos ou com modelo animal, né? Mas a sustentabilidade já é mais focada numa outra parada, né? De você observar populações e extrair informações disso, né? Isso, foi até o estudo do problema foi observacional. É isso aí. E aqui o primeiro estudo descritivo. Você quer ver a taxa bruta de mortalidade materna na Suécia entre o tempo tal e o tempo tal. Então você pega uma coisa e observa. E tá aqui o gráfico de como ficou. Então, você está vendo uma coisa no decorrer do tempo. Você está descrevendo o que aconteceu. Uma outra estratégia que dá para fazer também é você ver mais de uma coisa e tentar relacionar um com o outro. Então você pode ver em barra o número de excesso de óbitos de acordo com a linha que é a temperatura. Então você é mais do que descritivo porque você vê duas coisas ao mesmo tempo na população e você tenta ver se uma influencia na outra, né? Você faz um estudo de correlação para ver se uma influencia na outra. Não necessariamente você vai saber quem é o influenciador e quem é o influenciado. Se a temperatura faz morrer ou se morrer aumenta a temperatura. Mas você agrega conhecimento que possa responder essa pergunta posteriormente, né? Mas o estudo em si ele não vai te permitir chegar a essa conclusão. Mas ele correlaciona a temperatura com morte, por exemplo. São estudos mais simples, né? Até que a gente possa chegar aqui, né, nos analíticos observacionais, né? Em que você vai ter um procedimento de coletar essa informação. Então, o primeiro seria um transversal, que você olha a população naquele momento. Não está aqui. Você não mexe com o tempo. Você não busca o passado e você não espera o futuro. Você pega a população naquele momento, vê quem está exposto e ficou doente,
quem está exposto e não ficou doente, quem não está exposto e ficou doente, quem não está exposto e não ficou doente. E aí você faz um cálculo para saber se aquele fator de exposição que você está estudando deixou a pessoa doente ou não. Mas repara que é você tem uma análise diferente do que simplesmente saber se a temperatura faz morrer ou morrer aumenta a temperatura. Mas transversal. Naquele momento. Aí a questão, você já está. Oi? Falhou. Fala de novo, falhou. Não, é porque nesse. Foi mal. Nesse aí, provavelmente você vai ver vai testar a sua hipótese, né? Você fala, agora eu tenho a minha hipótese e vou atacar ela aqui para tentar chegar a uma conclusão. É isso aí. E aí, se você fizer isso daqui, mas levar o tempo em consideração, você já consegue olhar de outra forma. Então, você pega a população, você vê quem está doente e quem não está doente, e aí você busca o histórico desse povo, você caminha para o passado, aqui, em direção contrária ao tempo, para ver quem foi exposto e não exposto ao fator que você está estudando em relação a quem já está doente e quem não ficou doente. Aí eles chamam de caso controle. Aí eu achei interessante, o livro cita talidomida, né? De que era usado, e começou a ter muito problema com crianças recém-nascidas. Malformações típicas em crianças recém-nascidas. E aí eles já sabiam quem tinha malformação e quem não tinha. Aí foram comparar a vida de todo mundo, quais fatores estavam expostos e não expostos, e viram que a mãe que tomava talidomida, um medicamento amplamente utilizado, aumentou a chance de ter malformação na criança. Então, andou para trás. Você já tem quem está doente e quem está doente. E aí você elenca seus fatores de risco e vai para trás na vida das pessoas para ver se isso influencia ou não. Isso é muito feito na área da saúde com a galera que tem acesso a banco de dados de prontuário, né? Então você, Sim, sei lá, naquela unidade, ou sei lá, naquele hospital tá rolando de uma galera ter uma certa doença, ter uma certa condição. Você consegue o banco de dados do hospital e puxar todo mundo para trás para ver quem foi exposto ou não exposto aos fatores de risco que você quer estudar. E, então, sempre que o cara tem uma ideia nova, que algo acontece, você tem o passado registrado no banco de dados de prontuário. E aí o povo corre atrás, né? Então, em sistemas regionais que a curadoria de prontuários é boa, isso facilita muito correr atrás desse tipo de estudo, né? Foi bastante. E aí, o contrário disso, você faz estudo de coorte. O coorte, eu já vi ambas as pronúncias. Você sabe qual que é certo, Felipe? Não, também não. Já ouvi as duas pronúncias também. Eu acho que eu falo coorte, mas eu acho mais bonito, mas eu não sei não. Tem que ver com alguém da área. Então, o contrário do caso, contrário, mas não é? Seria o coorte. Você tem a população, você não sabe o que vai acontecer. Você sabe que ela vai ser exposta a algumas coisas. Então você tem um monte de gente que não está doente, que não tem o que você está estudando, mas você sabe quem vai ser exposto ou não a um monte de coisa. E você observa com o tempo, você espera as coisas acontecerem para ver quem ficou doente ou não. Acho que o melhor exemplo que eu já vi citar disso foi tipo o que eles fizeram no Japão depois da guerra, né? Soltaram as 2 bombas nucleares lá, largaram a desgraça, e aí acompanharam a população, acompanham até hoje, né, a população de Hiroshima e Nagasaki, para ver que diabos a radiação e a bomba fez com eles, né? E acho que daí que veio muito conhecimento do que se sabe a respeito de radiação, né? É o melhor exemplo que eu conheço. Tá rolando aqui em Aracaju até uma coorte de Zika, das crianças que foram gestadas durante a epidemia de Zika. E aí estão vendo, quem teve microcefalia, quem não teve, como isso andou-se a longo prazo, a infecção por Zika durante a gestação pode provocar alguma coisa nas crianças. Essa eu sei que está acontecendo, tem alguns pesquisadores fazendo isso. Mas não tenho conhecimento de resultado nenhum. Mas o lance é esse, é você acompanhar a sua população, acompanhar a exposição de tudo para ver quem fica doente ou quem não fica doente, né? É um estudo, você espera as coisas acontecerem, digamos assim, você não busca prontuário.
Bom, e aí o livro traz uma tabelinha mostrando tipo a utilidade de cada estudo, né? O ecológico de correlação, o transversal que você vê naquele momento, o caso controle e coorte. Então, para doença de pesquisa de doença rara, ele indica o ecológico e caso controle. Então, vocês podem pausar o vídeo aqui e ver, mas é uma sugestão do livro de estudos que são mais próprios, mais utilizados para determinado tipo de coisa, né? Do mesmo jeito que a gente discutiu num papo de para trás, a utilidade de incidência e prevalência. Depende da doença que você está caçando, você vai usar um número ou outro, né? E você vai obter esse número ou outras informações a respeito com um certo tipo de estudo ou outro. E o que a gente manja um pouco mais, né? O experimental. Só que o livro, a gente, só para esclarecimento, a gente sempre trabalhou com experimental de ciência básica, né? De neurofisiologia, de imunologia básica, não é experimental nesse ponto clínico, né? Mas aqui ele coloca como um exemplo muito bom os ensaios clínicos randomizados, né? Então você quer saber, bom, se discute muito isso para vacina contra a Covid, né? Você tem um grupo que é vacinado, você tem uma população, quando você escolhe randomicamente na população, ao acaso, quem vai ser vacinado e quem não vai ser vacinado. E aí você vai esperar quem ficou doente e quem não ficou doente entre o grupo vacinado e o grupo não vacinado. Então você está experimentando. Então o que se discute muito dos experimentos, fase 3 de teste de vacinas aqui no Brasil, por exemplo. Das vacinas que estão em teste no Brasil. Esse é o protocolo. Gente que você vacina, gente que você não vacina e espera se o povo vai ficar doente ou não, né? Serve para droga também, você testar se a droga funciona ou não. Tem umas considerações éticas, né? Por exemplo, se você vai testar uma droga para um tratamento que já existe droga, o seu controle não pode ser placebo, não pode ser nada. Você testa droga nova contra a droga padrão ouro, né? Então esse controle aqui é uma coisa como placebo, mas... Eles chamam de controle positivo, né? Normalmente eles chamam de controle positivo. É que em muitos casos é antiético, né? Porque, tipo, o cara tá doente, você não vai tratar o cara? Então, se existe tratamento, você tem que usar esse tratamento, né? E aí, ao fim do estudo, se a tua droga for melhor que a padrão ouro, você trata todo mundo com a sua droga. Se ao fim do estudo o padrão ouro for melhor que a sua droga, você trata todo mundo de novo com o padrão ouro, né? Mas já é um caráter diferente porque você faz um experimento com a sua população, você não só observa essa população. Beleza?